1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12, eu vou ler o título, diz assim o título da minha Bíblia: Exortação à prática do amor fraternal. Se você voltar lá no capítulo 4, no iniciozinho, você vai ver que o título é assim do capítulo 4, Exortação à prática da santidade. E agora, no 9, o título é muito parecido, é Exortação à prática, até que é igual, do amor fraternal. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, quando Deus move o coração do crente a ter santidade, é quase que consequência desse crente desenvolver um amor fraternal. Então Paulo diz: olha, eu vou exortar vocês a que sejam santos. Ele faz isso no início do 4. Quando chega na metade do 4, ele fala: olha, agora eu vou exortar vocês a terem amor de uns para com os outros. Então parece que o que Paulo está dizendo é isso, que aonde há santidade, há automaticamente a reprodução de amor de uns para com os outros. Não é uma advertência nova, não é uma exortação nova. Paulo já falou acerca do amor nessa carta, e Paulo já falou acerca do amor em todas as outras cartas que ele escreveu. E talvez você que esteja sentado diga assim: pastor, isso também não é novo aqui na igreja. O Senhor já falou sobre o amor aqui na igreja por diversas vezes. E é verdade, irmãos, eu já perdi o número de contas de quantas pregações nós falamos acerca do amor que devemos ter de uns para com os outros. Eu já perdi de contas quantas pregações nós fizemos acerca de perdão, de misericórdia, de compaixão. Mas, pelo incrível que pareça, irmãos, e não é incrível que pareça, nós somos falhos, e isso é comum, ainda que eu já tenha falado aqui sobre amor 300 vezes, misericórdia 200 vezes, perdão 1000 vezes, e outras coisas mais, a cada domingo se faz necessário que, se possível, claro que não dá para repetir tudo, eu repita sobre isso, porque ainda que a gente pregue domingo após domingo, continua havendo necessidade no seio da igreja, e eu como pastor sei do que falo, porque conheço a quase todos aqui, continua havendo necessidade na igreja de perdão, de que as pessoas entendam que tem que amar uns aos outros, que as pessoas entendam o que é misericórdia, o que é compaixão, que isso aqui deve ser uma grande família, que nós devemos suportar uns aos outros, consolar uns aos outros, se alegrar com os outros, chorar com os outros. Então você fala assim: pô, pastor, já estou aqui há tanto tempo, já não aguento mais. Irmãos, não se assuste, eu vou falar outras tantas vezes, e ainda vai ser necessário que eu fale outras tantas vezes, porque às vezes parece que entra aqui e sai aqui, ou às vezes parece que o coração ainda está um pouco duro, e demora a entrar, parece às vezes que o solo ainda está um pouco rochoso, e o fruto não consegue enraizar, porque imagine, se vivemos uma igreja que fala de amor, perdão, arrependimento, misericórdia, e constantemente eu preciso falar sobre isso de novo, ou preciso intervir, ou resolver um problema que envolve isso, imagina se a gente parar de pregar sobre isso. Vai virar selva, vai virar guerra, vai virar um bando de selvagens, porque esse é o natural do nosso coração. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja. O capim, irmão, a erva daninha ali, né? Ultimamente quem tem capinado é o seu Edmo aqui, né? Não precisa fazer nada, irmãos, é só deixar que o capim cresce, e cresce com uma velocidade terrível, terrível. Mas para que você queira fazer daquilo ali um jardim, dá um trabalho danado para você manter uma hortazinha. E assim é o coração do crente. Se você não fizer nada, as coisas ruins brotam do nada, sai brotando. Mas para você manter um jardim, para você manter um lugar agradável, é pregação atrás de pregação, é aconselhamento atrás de aconselhamento, é exortação atrás de exortação, é tropeçar e levantar e tentar de novo. Então não se assuste dizendo: poxa, Paulo está sendo repetitivo, o pastor está sendo repetitivo. Não é não, irmãos. Ainda que a gente fale todo domingo sobre isso, as pessoas ainda, e aí quando eu digo as pessoas, eu me incluo, eu ainda preciso ouvir
todos os dias sobre misericórdia, perdão, amor, graça, compaixão, família. É nesse contexto então que a gente vai estudar de novo um pouquinho sobre o amor. Vamos ler o versículo 9? Diz assim, versículo 9: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos, que deveis amar, estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Vou ler de novo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Vamos parar aqui. Paulo disse no versículo 8 que o Espírito Santo, ele foi dado ao crente. O Espírito Santo foi dado. Uma vez que ele foi dado ao crente, presume-se que ele habita no crente. É isso que Paulo disse no versículo 8. E esse Espírito Santo que habita no crente, agora Paulo diz que ele nos ensina como devemos amar uns aos outros, porque ele diz: não há necessidade que eu escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. Como que Deus nos instrui? Por meio do Espírito que habita em nós, ele nos instrui. Ele vai movendo o nosso coração, movendo os nossos desejos, movendo os nossos sentimentos, para que a gente comece a entender que é dever. Porque Paulo diz assim: estáis instruídos que deveis, é dever, amar uns aos outros. Ou seja, é uma obrigação sim, mas é uma obrigação que, uma vez regenerados, e uma vez tendo o Espírito Santo no nosso coração, é uma obrigação que se torna, digamos que, agradável de cumprir, se torna, digamos que, prazerosa de cumprir. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil amar uns aos outros, não é fácil amar pessoas complicadas como nós somos complicados. Eu sempre digo isso, quando a gente chega na igreja, junta pessoas complicadas, pessoas com problemas, pessoas que têm suas crises existenciais, seus problemas no trabalho, seus problemas na família. Todo mundo tem problema, e quando junta aqui, a gente tem que saber conviver com esses problemas uns dos outros. Então, é um dever, mas é um dever que eu acredito que, com o passar do tempo, o Espírito Santo vai nos ensinando, nos movendo, nos levando a perceber que é agradável amar uns aos outros. É bom estar no meio do povo de Deus. É diferente estar no meio do povo de Deus. Então Paulo diz: olha, vocês estão instruídos, porque o mesmo Espírito que foi dado, ele habita e ele vai transformando, ele vai instruindo, ele vai ensinando. A palavra fraternal, ela vem do original Filadélfia, né? Conforme a igreja aqui, Igreja Filadélfia. A Igreja Filadélfia, ela tem esse radical de fraternal ou de amor de irmão. E todas as vezes que a palavra fraternal ou Filadélfia aparece na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Filadélfia na Bíblia, porque ela é traduzida por fraternal na maioria das vezes, ou ela pode ser traduzida também por amor de irmão. Mas na maioria das vezes que você encontrar essa palavra, ela está falando do amor entre irmãos de Cristo. É claro que Jesus nos mandou amar inclusive os inimigos. Preciso entrar nesse mérito, porque não é isso que o texto está falando, mas aqui o texto está falando de um amor que Deus coloca no coração dos crentes, para que a gente ame aqueles que a nossa semelhança confiam em Jesus e são filhos de Deus. Um amor que, como eu disse, irmãos, nasce, a gente não sabe explicar. Um amor que faz com que você chegue numa igreja, como eu cheguei, a Ilana chegou, sem conhecer ninguém, e se sinta amado, se sinta acolhido, se sinta bem. É um amor que Deus nos dá. Então Deus nos ensinou o que era amor quando nos amou e deu seu Filho. O Filho nos ensina o que é amor quando vai à cruz e voluntariamente morre por nós. O Espírito nos ensina o que é amor quando dentro do nosso coração vai mudando esse coração perverso e vai nos mostrando qual é o caminho a ser seguido. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, Romanos 5:5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ora,
a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, nos foi dado. Então o Espírito Santo que nos foi dado, que agora habita no coração, é Ele que derrama o amor de Deus no nosso coração, é Ele que move o nosso coração a cada dia a sentir compaixão, misericórdia, amor, graça e perdão uns para com os outros. Então nós temos na Trindade exemplo, nós temos na Trindade instrução acerca de amar uns aos outros, e assim devemos fazer, irmãos. Ame uns aos outros. Eu preguei sábado passado lá na igreja onde que era? Entre Nilópolis e Nova Iguaçu, Edson Passos, lá longe, aqueles lados lá bravo. E aí no final da palestra que eu dei, era uma palestra polêmica, porque eu tratava de alguns assuntos acerca de política e de algumas visões que são conflitantes. Eu terminei, e eu acho que é assim que a gente deveria terminar toda e qualquer discussão, debate, ou qualquer desentendimento. Eu terminei dizendo: irmãos, acima de tudo que foi dito aqui, acerca de visão política, acerca de visão de mundo, acerca de tudo que foi falado, guardem uma coisa: amem uns aos outros. Porque se a gente guardar esse dever, essa obrigação, essa bênção que é derramada no nosso coração, acima de time de futebol, independente qual é o teu time, ame uns aos outros, e a gente vai conviver bem. Independente de qual partido você tem mais afinidade, ame uns aos outros. Independente se você é tradicional, pentecostal, ame uns aos outros. Independente se você é branco ou negro, ame uns aos outros. Porque se você amar, irmão, você não precisa, não, eu tenho que respeitar fulano porque ele é negro, porque se eu não respeitar é racismo. Irmãos, ame uns aos outros, e essas barreiras todas são derrubadas. Eu tenho que respeitar fulano, aquela mulher, o homem tem que respeitar a mulher. É verdade, mas ame uns aos outros, e essas barreiras serão derrubadas. Ame uns aos outros. E não simplesmente ame as pessoas pelas características. Eu vou amar fulano porque ele é da minha igreja, eu vou amar fulano porque ele torce o mesmo time que eu vou amar fulano porque ele tem o mesmo viés político que eu. E aí automaticamente todo mundo que não está dentro do nosso grupinho não tem motivo de ser amado. Então, a despeito de todas as diferenças que a gente tem, desentendimentos, ame uns aos outros, porque isso vai resolver todas as questões. Isso vai resolver a maioria das questões que a gente tem hoje. É claro que isso surge do pecado, a maioria dos problemas que a gente tem hoje. Mas se as pessoas entendessem, inclusive os cristãos, que elas podem ser resolvidas com amar ao próximo, elas seriam resolvidas. Então hoje a gente tenta impor: não, respeite porque a lei manda, respeite por isso, respeite por... Irmãos, ame. Você não vai precisar ficar se enquadrando em nenhum tipo de ideologia. Se a gente entender que o amor supera essas coisas, a gente vive bem. Então Paulo diz, no tocante a isso, é engraçado que Paulo dá um elogio, ele diz assim: no tocante ao amor entre os irmãos, não há nem necessidade que eu escreva, porque o próprio Deus está ensinando isso no coração de vocês. Mas Paulo é esperto. Paulo é talvez o missionário, e eu lia isso essa semana, talvez o missionário mais sagaz, mais inteligente, o missionário com mais sensibilidade que existiu, porque Paulo sabia que antes de uma crítica, antes de uma exortação, seria bom que você elogiasse o povo, que só bater, só dar na cabeça, acaba que o povo se entristece e fica chateado. Então Paulo diz: olha, vocês estão muito bem quanto a isso, eu não preciso nem escrever, porque vocês já estão amando uns aos outros. Mas Paulo estava preparando a terra para vir agora, já na frente, com conselhos e até exortações, puxões de orelha. Mas Paulo diz: olha, vocês estão muito bem, eu não preciso nem escrever com relação a isso, porque vocês já estão amando uns aos outros. Mas ele sabe que lá na frente ele vai dar uma puxadinha de orelha, como vai dar umas exortações. Mas, como eu disse, Paulo era esperto, e ele sabia que o nosso palavreado, a nossa maneira de falar, conta muito. Em Colossenses 4, versículo 6, Paulo diz assim, Colossenses 4, 6, uma carta antes dessa, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então parece que Paulo, já sabendo disso, Paulo diz, olha, eu vou começar aqui o capítulo 4, esse trecho, com um elogio, porque eu tenho algo a falar além. Aí no versículo 10 ele diz assim, e na verdade, estás praticando isso. Isso que? O amor fraternal. Vocês já estão fazendo isso. Aí ele diz assim, mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Lembrando que a Macedônia era uma região grande. Ela incluía a igreja de Bereia, a igreja de Filipos, a igreja aos Tessalonicenses e outras cidades mais estavam envolvidas na Macedônia, certo? Então, o amor da igreja de Tessalônica estava caminhando tão bem que não só a igreja de Tessalônica se amava, eles conseguiam se relacionar com outras igrejas da região e também amá-los, entender que eram os irmãos. É claro que naquela época a gente não pode dizer que havia muita diferença entre as igrejas, porque o cristianismo era muito primitivo, era muito inicial, e o evangelho que era pregado pelos apóstolos era muito parecido. Hoje há muitas diferenças. Se você sai de uma congregacional e vai para outra, já muda completamente. Se você sai de uma congregacional e vai para uma assembleia, muda completamente. Essa semana eu estava vendo alguns pequenos vídeos de um congresso, mega congresso pentecostal que acontece no sul, inclusive alguns irmãos aqui da igreja foram, Euri, Yolanda e Nilton, e eu confesso, irmãos, que quando eu olho aquele congresso, aqueles louvor, aquela gritaria, eu não consigo gostar de nada daquilo, mas tem irmãos que gostam. E a semelhança dos Tessalonicenses, eu não posso dizer que nos Tessalonicenses, por exemplo, a igreja de Bereia era completamente diferente, que a igreja de Filipos era completamente diferente, igual a gente aqui é completamente diferente uns dos outros, mas eles entenderam que deveriam amar uns aos outros, mas com certeza havia diferença entre eles, não tão grande quanto hoje. Hoje as diferenças são muito maiores, mas a gente tem certeza que havia diferenças, e os irmãos amavam uns aos outros e conviviam bem. Então assim, hoje a gente tem que entender, a gente tem que saber conviver bem. É o que eu estava falando, acho que com o Jonas, quando a gente estava indo lá para a pedra, para o abrigo da pedra. Nós temos uma história, nós temos uma tradição, nós temos uma doutrina e devemos zelar por ela. Mas também a gente não pode idolatrar tradição e doutrina a ponto de não tolerar, aceitar, entender e amar os irmãos que pensam diferente. É claro que o ideal é que, se a igreja tem 70 anos e a igreja vem caminhando numa batida, e essa batida não é herética, ela não é uma batida que distorce as escrituras, nós não devemos mudar o cerne, o coração da igreja. Se alguns irmãos pensam diferente, Deus provê igrejas que pensam diferente. Suponhamos que o irmão comece a frequentar a nossa igreja e ele seja mais tradicional do que somos. Ele pode procurar uma presbiteriana que é mais tradicional do que a gente. Suponhamos que o irmão comece a frequentar a nossa igreja e ache que ele se sente melhor numa igreja mais avivada do que a nossa. Ele tem todo o direito de procurar uma igreja mais avivada, uma assembleia, uma metodista. Mas se o irmão entende que Deus o colocou aqui, ele tem que tentar viver pacificamente com a história e com a maneira que a igreja vem caminhando há 70 anos. Ah, pastor, a gente não pode mudar nada? Claro que pode. Eu tenho certeza que os irmãos aqui mais antigos, por exemplo, de Aprisa Leira, que está aqui há muito mais anos do que a maioria, vai poder dizer que a igreja de hoje é muito diferente da igreja de anos atrás. Ela já mudou muito e vai continuar mudando, mas a gente não pode perder a essência, a gente não pode perder aquilo que para a gente nos distingue enquanto igreja congregacional de Andorinhas. Com certeza não somos a mesma igreja de 50 anos atrás, mas tenho certeza que irmãos que vieram aqui há 50 anos atrás, que se talvez tivesse a oportunidade de assistir um culto aqui de domingo, poderiam dizer, olha, vocês não são a mesma igreja, mas vocês ainda guardam características, vocês ainda guardam o esqueleto, porque senão a gente deforma a igreja. Mas a gente deve entender que ainda que tenhamos a nossa característica, devemos amar uns aos outros. Então Paulo diz, olha, vocês estão fazendo isso com todas as igrejas da região de vocês. E aí ele segue e diz assim no 10 ainda,
Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então Paulo diz, olha, vocês sabem, não preciso nem escrever, vocês estão fazendo tudo certinho, estão amando todo mundo. Contudo, como a gente disse semana passada, não há ninguém nessa vida que atinja a perfeição, não há ninguém nessa vida que se torne tão santo, tão amoroso, tão perdoador, que não precise mais crescer. Aí ele diz, irmãos, eu exorto, eu elogiei, mas agora eu tenho uma exortação a fazer, progridam cada vez mais, olhem para o alvo, queiram crescer a cada dia, queiram expandir a cada dia, queiram melhorar a cada dia. Eu já falei isso aqui na igreja, tem um tempo que eu não falo isso. Parem de olhar para o irmão do lado e dizer, eu amo mais do que meu irmão, eu oferto, e talvez, irmão, você diga, pastor, existe isso? Existe, eu oferto mais do que fulano. Tem gente que pensa assim, eu sou mais mão aberta do que fulano, eu contribuo com isso, com aquilo. Irmãos, pare com isso, pare de se comparar com o irmão do lado, se compare com Jesus, porque quando você se comparar com Jesus, você fala, poxa, ainda preciso melhorar muito, hein? E a gente vai melhorando todos os dias, mas se você ficar se comparando com o irmão do lado, você vai se sentir bom, porque como eu já disse, você sempre vai encontrar algo que você é melhor do que alguém. Eu sou melhor do que fulano disso, então estou bem. Não, irmãos, se compare com Jesus, e aí você vai entender que essa exortação é para a gente. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo disse no capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Então no capítulo 3, versículo 12, Paulo diz, olha, o meu desejo é que o Senhor vos faça crescer e aumentar. E parece que aqui agora, o que Paulo está dando a entender, é que eles estavam caminhando bem e deveriam continuar. Se a gente olhar a segunda carta, no capítulo 1, segunda carta já, que Paulo escreve depois, no capítulo 1, versículo 3, parece que Deus estava atendendo esse pedido de Paulo, e cada vez mais a igreja estava crescendo no amor. Segunda carta, Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Então quando chega na segunda carta, Paulo diz, olha, Deus tem ouvido a minha oração e tem feito a fé e o amor de vocês aumentar de tal maneira que eu me glorio. Então, irmãos, o nosso desejo nessa manhã é isso, que a gente continue a ouvir, crescer cada vez mais, a cada dia, para que sejamos semelhantes a Jesus quando Ele voltar. Versículo 11, e agora a gente vai entrar na exortação mesmo, e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. No versículo 10, Paulo deu tipo um conselho, olha, progridam, amem mais, continuem crescendo. Mas agora no versículo 11, entra verdadeiramente 3 puxadas de orelha. A primeira é, vivam tranquilamente. A segunda é, cuidem da vossa vida. E a terceira é, trabalhem com as próprias mãos. Pastor, por que isso? O contexto nos leva a perceber, porque a gente não vai pregar hoje ainda, mas na semana que vem a gente vai pregar o finalzinho do 4, e você vai perceber que Paulo vai falar da volta de Jesus. E parece que a igreja estava tão ansiosa, tão desejosa, tão precipitada com a volta de Jesus, que estava confundindo as coisas. Então Paulo chama a atenção de 3 pecados. É verdade, irmãos, que atribulados, intrometidos, pessoas ociosas que não fazem nada da vida, existem em todos os lugares. Todos os lugares. Tem gente atribulada, tem gente intrometida, e tem gente que não faz nada nem para Deus nem para ninguém. Não tem essa história? Vai fazer uma coisa para Deus,
né? Não é uma coisa para Deus, tu não faz nada da vida. Mas é lamentável, mas isso também às vezes acontece no seio da igreja. E segundo Paulo está exortando, parece que isso estava acontecendo dentro da igreja dos Tessalonicenses. Parecia que havia alguns irmãos que não estavam sabendo lidar bem com a graça, sabendo lidar bem com a fé. Parece que havia alguns irmãos que não estavam sabendo lidar bem com a promessa de que Jesus voltaria e buscaria a sua igreja, e que nós viveríamos eternamente com Ele, que a salvação era só pela fé, que não precisava fazer nada, que os irmãos começaram a virar preguiçosos, intrometidos, largados. E aí Paulo diz, olha, calma aí, que não é por aí, não é por aí que a igreja tem que caminhar. Então a ênfase de Paulo nesses 2 versículos finais é para que os crentes, além de amar uns aos outros, tenham uma vida que revele retidão para com os de fora. Então devemos amar uns aos outros, mas também devemos não só amar, mas andar de maneira digna do Evangelho. O crente, dentro do possível, não pode ser alguém atribulado, alguém que é intrometido, alguém que é ocioso, alguém que tem uma vida desajustada, enrolada, confusa. O crente não pode. O crente pode até viver fases assim, mas ele não pode permanecer toda a vida assim. O crente pode até chegar na igreja assim, mas ele não pode viver toda a vida assim, porque Jesus organiza a nossa vida. Então, o que nos leva a entender é que quando Paulo diz assim, progridam cada vez mais no amor, e aí ele segue, você vê que não tem vírgula, e além de progredir no amor, diligenciar, ou seja, se esforcem, busquem por viver tranquilamente. É como se Paulo estivesse dizendo, olha irmãos, não vivam atribulados, não vivam inquietos, não vivam em extrema ansiedade, não vivam nervosos. Eu sempre uso isso como exemplo. É claro que a gente entende a preocupação, né? Mas assim, quando a gente está na casa da avó de Lana, se der 10 horas da noite, irmãos, a gente não chegar em casa, a avó dela fica extremamente nervosa. É porque ela já operou o coração. Eu acho que os médicos colocaram um negocinho lá para segurar a onda, porque acho que se não fosse a graça de Deus, ela infartava, porque a gente, toda vez que a gente chega depois de 10 horas, ela está no estado de nervo. Graças a Deus vocês chegaram. É verdade, a rua de Lana lá da avó de Lana, é o Afeganistão de Niterói. Na última vez que eu estava lá, falei para os irmãos, a gente deitado, esperando para ir para o aeroporto, escutamos um barulho, quando olhamos, tinha um policial ferido com um tiro no ombro. Eu botei ele no carro dele e levei ele para o hospital. Eu tive que levar agora, há meses atrás. O negócio é brabo, mas a gente pensa, calma, será que realmente convém o cristão viver uma vida atribulada, nervosa, extremamente ansiosa, extremamente inquieto? Eu sei que alguns sentimentos são válidos, preocupação, amor, um sentimento de zelo pelo próximo, mas eu acho que não convém ao cristão ficar atribulado a ponto de se desesperar, porque nós temos a paz que excede todo o entendimento, nós temos o Espírito. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Então o que me parece, e o que parece a vários autores que eu li essa semana, é que a igreja estava inquieta com essa iminência da volta de Jesus, inquietos a ponto de estarem mesmo perdendo as estribeiras, ficando descontrolados com a volta de Jesus. Aí Paulo diz, olha, segura a onda, vivam tranquilamente, vivam a vida normal. E aí eu lembro de novo desse livro que eu tenho lido, que é Por um Cristianismo Comum. Vivam o cristianismo comum, vivam o cristianismo do dia a dia, vivam o evangelho básico, vivam o evangelho simples. A gente vive procurando o evangelho de milagre, de maravilhas. Vivam o dia a dia com Cristo e aguarde. Se Ele quiser fazer milagres, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer maravilhas, Ele vai fazer. Mas no geral, vivam tranquilos. Parece também que decorrente dessa inquietação, os crentes começaram a se meter na vida dos outros. Aí Paulo diz, olha, cada um cuide do que é vosso, cuide da sua vida, cada um tome conta da sua salvação.
Ah, pastor, então a gente não pode exortar o irmão que peca? Não, uma coisa não elimina a outra. Mas Paulo diz, olha, no geral, tome conta da sua santificação, tome conta da sua vida, tome conta da sua santidade, da sua pureza, da sua piedade. Cuide do que é vosso. E a terceira exortação de Paulo é: e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Parece que Paulo já tinha dito isso anteriormente, que ele diz, como vos ordenamos. Tipo, quando eu estive aí, eu já expliquei para vocês isso. Vivam uma vida normal, vivam tranquilamente, cuidem do que é vosso, trabalhem e aguardem o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. Parem de viver ociosos. Essa questão de viver ocioso era tão verdade que lá na segunda carta que Paulo manda, no capítulo 3, a partir do versículo 11, olha o que Paulo diz, na segunda carta já, no finalzinho da segunda carta, Paulo diz assim, pois de fato, versículo 10, melhor dizendo, versículo 10, porque quando ainda convosco, ou seja, quando eu estava no meio de vocês, olha que palavra dura, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E lembra que quando Paulo estava lá, Paulo diz assim, eu trabalhei noite e dia, para não ser pesado para a igreja, eu trabalhei noite e dia, para não ser um fardo. E como que agora existem pessoas querendo viver totalmente a custas da igreja, sem nada a fazer? Então Paulo diz, olha, se alguém não quer trabalhar, também não come. Versículo 11, porque de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Na igreja, irmãos, na igreja de Tessalonicenses, Paulo diz, olha, o povo está ficando maluco, que história é essa? Não é porque Jesus vai voltar que tem que chutar o balde, largar tudo, não é porque Jesus vai voltar que tem que largar de mão a vida comum. É claro, e eu quero repetir isso, que Paulo não está dizendo aqui que cada um deve tomar conta do que é seu e assim, eu estou me lixando para o meu irmão, cada um toma conta do que é seu e problema é do meu irmão. Não, se compadecer, se importar com o irmão é bíblico, mas se intrometer a ponto de ser mal educado, a ponto de ser, enfim, pecaminoso, ser ocioso, a ponto de, na falta do que fazer, ficar se metendo naquilo que não convém, é pecaminoso, de acordo com Paulo. Então, Paulo não está proibindo a gente aqui de se importar com o irmão, de se compadecer do irmão, de ajudar o irmão, até de exortar o irmão, porque ele está exortando, é isso que ele está fazendo. Mas o que Paulo está dizendo é, tudo tem limite, há um ponto até onde devemos ir, a partir dali, começa a virar pecaminoso. Quando a gente está envolvido, irmãos, com a causa de Deus e com a nossa vida, dificilmente sobra tempo para se meter na vida dos outros. Quando a gente está envolvido com as coisas de Deus e com a nossa vida, em melhorar, em ser alguém melhor, dificilmente sobra tempo para ficar arrumando picuinha ou apontando o problema de alguém. Repito, é papel da igreja corrigir pecados e erros. Mas quando a gente está envolvido, sabe, quando a gente está alegre com o trabalho que Deus nos deu, tanto o trabalho cristão, quanto o trabalho na igreja, quanto o trabalho na nossa área secular, quando a gente está envolvido, quando a gente está feliz, quando a gente está produzindo para Deus, sobra pouco tempo para viver uma vida atribulada, intrometida e ociosa. Porque quem entende o chamado de Deus para a sua vida, não sobra tempo para ficar inquieto, porque não tem tempo para ficar inquieto, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que Deus me manda. Não sobra tempo para ficar se metendo em coisas que não nos interessam, e não sobra tempo para ficar ocioso, irmãos, ainda que o descanso seja bíblico e seja bênção, afinal de contas até Deus descansou, não é verdade? No 7º dia. É isso que a gente precisa aprender. Eu já falei isso aqui na igreja e quero ser rápido com relação a isso.
Durante muito tempo, a igreja como um todo e a sociedade, ela demonizou o trabalho, mas você não encontra isso na Bíblia. A Bíblia diz que o Evangelho transforma todas as coisas. A Bíblia diz que o Evangelho é prático. A Bíblia diz que o Evangelho muda a nossa vida interior e nossa vida exterior. Logo, o Evangelho muda a nossa vida social, e nossa vida social envolve isso, ter uma vida proveitosa, uma vida de paz, uma vida que se relacione bem com as pessoas, uma vida que produza, uma vida que trabalhe. Isso é bênção de Deus. Vamos terminar no versículo 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Então, como eu disse, os crentes não tinham só que amar os irmãos, eles tinham que andar de maneira digna, principalmente para com os de fora, para não ser pedra de tropeço, para não ser escândalo, para não ser descrédito para o Evangelho. A Bíblia nos ensina a viver com prudência. Paulo também, em Colossenses 4:5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, se faltar sabedoria, irmãos, não vai ter como a gente aproveitar as oportunidades de falar do Evangelho para as pessoas de fora. Então, guarde isso. O trabalho é uma bênção. Ah, pastor, o trabalho é fruto da queda. Não, Adão já trabalhava antes da queda. O sofrimento e o trabalho como algo penoso vem como consequência da queda, mas Adão já trabalhava, Adão já lavrava a terra, Adão já comia do fruto daquilo que ele produzia. Então, trabalho é bênção de Deus. Trabalho engrandece o caráter das pessoas. E aí você pode perceber, é claro que não é uma regra, mas se você conhecer alguém que nunca trabalhou na vida, geralmente a pessoa não tem um caráter muito legal. Geralmente é aquela pessoa que gosta de se dar bem em cima de todo mundo, gosta de viver à custa dos pais, dos avós, sabe? Sempre arruma uma pensão, ou sempre arruma uma boquinha, um carro comissionado, um jeitinho de trabalhar na prefeitura. Geralmente o povo que não gosta de trabalhar, geralmente, não estou dizendo que são todos, mas geralmente quem não gosta de trabalhar, ou quem pouco trabalhou na vida, você vai olhar o caráter, não é a pessoa que valoriza as coisas. Porque o trabalho, ele engrandece o caráter. O trabalho, ele nos ensina a valorizar a vida, ensina a valorizar o que temos, o que não temos. O trabalho provê para a nossa família, o trabalho provê para que essa igreja se mantenha de porta aberta, o trabalho provê para que missionários continuem, irmãos, porque se ninguém trabalhar, quem sustenta essa igreja? Se ninguém trabalhar, quem sustenta os missionários? Se ninguém trabalhar, quem sustenta a família? O trabalho provê a nossa família, provê a nossa igreja, provê família de missionários, provê o abrigo da Pedra de Guaratiba. O trabalho provê. Então, o trabalho é bênção em todos os sentidos. O trabalho nos dá o privilégio de poder ajudar uns aos outros, porque se não trabalhássemos, se não tivéssemos renda, não poderíamos ajudar uns aos outros. Então, se temos irmãos que hoje não trabalham e outros que trabalham, é a hora dos que trabalham, e a igreja faz esse intermédio, ajudar os que não trabalham, para que amanhã, quando esses estiverem trabalhando, ajudem outros que não estão trabalhando. E é assim que a gente vai caminhar, até que Jesus volte. Mas repito, infelizmente, com o passar do tempo, o mundo prega isso, e a igreja aderiu a esse movimento de que trabalhar é ruim. O ilegal é ficar rico sem fazer nada. Irmãos, eu confesso que se eu tivesse nascido numa família rica, que meu pai tivesse me deixado uma grande herança, eu seria muito feliz. Eu não sei se já falei isso aqui de púlpito, né? Mas meu pai já acertou 5 números na Mega Sena. Se ele acertasse mais um, seríamos milionários. Acertou 5, ganhou uma merreca lá, comprou um carro e ficou por isso mesmo. Mas aprove a Deus que não ficássemos milionários. Na época eu nem crente era, talvez se ficasse milionário não teria me convertido, né? Porque teria muito dinheiro. Mas por um número, aprove a Deus que não ficássemos milionários. Mas e aí? Meu pai continuou trabalhando, nunca faltou nada para a gente lá em casa, graças a Deus. Eu fui trabalhar quando deveria trabalhar também, nunca faltou nada e nunca fui rico.
Então o trabalho é bênção. Ficar rico é maldição, pastor? Não, é bênção, ainda mais se você for alguém que entenda que a riqueza serve para ajudar o outro. Mas não é a riqueza também que é a nossa meta final. Se tivermos que viver trabalhando, eu lembro aqui agora de Dona Maria, né? Dona Maria de Ineci, que uma das vezes que eu fui na casa dela, ela falou: pastor, eu sou rica. Ela falou assim, eu sou rica, eu tenho roupa, eu tenho teto. E ela falou isso com convicção do que ela estava falando, porque ela estava querendo dizer assim, ela disse: antigamente, pastor, a gente não tinha nada, a gente vivia, e Dona Maria viveu muito, né, gente? Dona Maria tem 97 anos, então você imagina como é que foi a infância dela. Foi uma infância pobre, sofrida, uma infância humilde. Hoje ela diz: pastor, tem televisão, tem mais de um par de sapato para calçar, tem comida sobrando em casa. Ela disse para mim: eu sou rica. Eu falei: gente, que noção que nos dá exemplo de vida. Eu sou rica, e todo mundo sabe que Dona Maria não é rica, está longe disso, mas ela entendeu que aquilo que ela tinha hoje, comparado ao que ela já tinha com o passado dela, é riqueza, é bênção. Em compensação, tem gente rica se suicidando, tem gente rica se drogando. Então, trabalho é bênção. Para louvor da igreja, a gente deve amar, crescer em amor, mas também andar com dignidade. Os cristãos precisam entender isso, e isso envolve ter uma vida tranquila, uma vida que cuida do que é nosso, e uma vida que trabalha em ambas as esferas, tanto para Deus, quanto para produzir como cidadão que somos, porque temos responsabilidade para com aqueles que não têm. Se Deus nos tem dado, glória a Deus, vamos ajudar aqueles que não têm. Os cristãos nunca conseguirão agradar a todos, é verdade. Os cristãos nunca conseguirão atingir a perfeição até que Jesus volte, isso é verdade. Mas isso não nos impede de buscar a cada dia amar ao próximo, andar como Cristo andou e ter uma vida digna do Evangelho. Amém? Rapidamente, 5 aplicações. Primeira, a santidade produz amor fraternal. Segunda, o amor fraternal é um dever dos cristãos. Terceira, o amor fraternal deve crescer todos os dias. Quarto, o Evangelho é prático e ele muda a nossa vida aqui e agora, não só a nossa eternidade. E quinto, o Evangelho também é prático, e sendo prático, ele muda a nossa maneira de andar, para que tenhamos uma vida responsável diante dos homens. Amém, gente? Fiquem de pé, vamos orar e vamos dar um intervalo.